Paulo, com certeza, sendo usado aqui pelo Espírito de Deus, o critério dele era correto, né? Era santo, né? E por isso vamos prestar bastante atenção nisso, porque às vezes podemos errar no nosso julgamento e podemos achar que a nossa reunião, nosso ajuntamento foi, né, uma bênção para nós e de repente não foi bem assim, né? Ou o contrário, né? Podemos achar que a nossa reunião não foi abençoada, não foi edificante e na verdade ela foi, né? Por isso que o critério de julgamento ele precisa ser correto, precisa ser verdadeiro, né? Porque mais para frente nós vamos ver que Paulo mandou os irmãos se julgarem antes de participar da mesa, ou antes de comer o pão e de tomar do cálice. Então o critério é o mesmo, o critério para julgar a reunião se era boa e o critério para se julgar como participante é o mesmo, né? E se erramos no primeiro, certamente vamos errar no segundo, né? Agora, se temos o critério correto no primeiro, certamente teremos no segundo, porque essas coisas elas são inseparáveis, né? Porque a reunião não é outra coisa senão a reunião dos santos, a reunião dos filhos de Deus, né? Não é um evento. Paulo não está tratando aqui de um evento apenas, né? Ou seja, a maneira correta de se fazer a ceia é assim. Não, ele está principalmente lidando com a realidade dos corações ali em Corinto, ou de como aqueles filhos de Deus estavam se portando nessa questão, né? Ou qual era o testemunho deles, né, naquele momento. Verso 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Então o problema deles, o problema básico deles era este. Paulo está trazendo à tona aqui, né? Eles não estavam demonstrando um só coração, né, uma só alma, um só pensamento, né? Eles não estavam, como Paulo afirmou, estar, pelo menos boa parte, né, os irmãos lá de Filipos, né? E por isso Paulo estava alegre e ao mesmo tempo encorajando os irmãos para que crescesse ainda mais nisso. Os irmãos aqui de Corinto estavam com muitas dificuldades aqui, né? Errando bastante essa questão tão importante. Verso 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, aquela situação, ela era reveladora, né? E Paulo disse que por isso ela devia ser observada, né? E vista como algo que podia, né, ser contribuir, né, na jornada dos irmãos. Era um divisor de água, né, ali no meio deles. Verso 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome e ao passo que também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm?
que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então Paulo, ele enfatiza aqui, né, que esse comportamento dos irmãos, essa vida ainda muito centrada em si mesmo, né, essa vida de ego que está aqui, né, demonstrada, ela não combina com a mesa do Senhor. Ela, na verdade, é uma contradição, né? São coisas antagônicas. Então, por que a reunião não era boa, né? Por que ela era para pior? Porque havia uma incoerência muito grande naquela reunião. Qual era a incoerência? A mesa do Senhor. A lembrança, né, do Senhor crucificado. E por outro lado, a conduta, né, o coração, o testemunho daqueles irmãos que contradizia isso, que era contrário a isto, né? Se por um lado o Filho de Deus deu a sua vida na cruz, por outro estavam os irmãos de Corinto, participando da mesa, se comendo do pão, bebendo do cálice, mas ainda vivendo cada um para si. Então essa era a incoerência da reunião dos irmãos de Corinto. E por isso a reunião era para pior e não para melhor. Veja, irmãos, como isso é importante. Que às vezes nós nos preocupamos com uma série de coisas, né, externas, que vai desde o lugar da nossa reunião e o conforto, né, o horário, enfim, uma série de detalhes, né, para que a reunião seja agradável, né? Mas a questão principal não é essa, né? A reunião dos santos, elas precisam ser coerentes com o Filho de Deus crucificado. E especialmente quando os santos se reúnem para participar da mesa, porque é o momento que, de uma maneira mais forte, mais clara, nos lembramos da morte do Senhor Jesus, ou da sua entrega em favor de todos nós. E segue Paulo, né? Verso 23. Porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo lembra os irmãos que eles foram chamados por Cristo, mas o Cristo que chamou eles é o Cristo da cruz. Não existe nada, irmãos, mais profundo e nada mais poderoso, não existe nada mais diferente, mais contrário de nossos corações, de nossa natureza adâmica, do que o Filho de Deus, aquele que nos chamou, o Cristo crucificado. Paulo lembra os irmãos disto. Está lembrando os irmãos de Corinto que eles não foram chamados para participar de um clube.
de uma sociedade qualquer, mas eles foram unidos ao Filho de Deus que morreu na cruz. E ele lembra os irmãos que este que morreu por eles e que os chamou e salvou, fez isso na noite em que ele foi traído. Para enfatizar, para mostrar quão graciosamente e quão diferente de nós é o Senhor Jesus. Quão diferente daquilo que Paulo diz ainda haver na vida daqueles irmãos de forma abundante. Ou seja, aquela vida egoísta, centrada neles mesmos, cheia de partidarismo, cheia de divisões, cheia de preferências, né, onde cada um corria para primeiro atender, né, as suas necessidades, os desejos do seu coração. Paulo lembra, aquele que chamou vocês não é assim. Sabe como que ele é? Na noite ele foi traído e ele se entregou para morrer na cruz em favor dos pecadores. Os irmãos de Corinto não estavam sendo capazes de andar nesse caminho nem em favor dos seus irmãos. Eles não estavam sendo capazes, né, de andar nesse caminho da cruz nem em favor daqueles que também confessam o nome do Senhor Jesus. Mas Paulo diz, o Senhor, ele fez isso na noite em que ele foi traído. E ele não foi traído só por Judas. A princípio nós lembramos de Judas, né? Mas ele foi traído por todos. Todos abandonaram o Senhor. E aqueles irmãos representam cada um de nós. Então, queridos, se somos do Senhor, nós não fomos colocados em nenhum outro lugar a não ser nesse daqui. Não há como viver o nosso chamado em um outro lugar, de um outro jeito, de uma outra maneira. Essa vida que os irmãos de Corinto que estavam levando, ela é reprovada. Paulo diz, eu não vos louvo nisso. Não é a vida de Cristo no seu povo. Às vezes nós pensamos que a vida de cruz, ela só acontece lá fora, né? No nosso trabalho, na nossa parentela, com a nossa vizinhança, lá na escola, na rua, né? Mas Paulo está dizendo que ela precisa acontecer nas reuniões dos santos. Você acha que a nossa reunião vai ser uma bênção para nós sem a cruz de Cristo em nosso meio? Não vai, não foi para esses irmãos aqui, não será para nós. A ceia vai ser para nossa cura, para nossa bênção, sem a cruz de Cristo aplicada na nossa vida. Não vai, não estava sendo para os irmãos de Corinto. Paulo, vocês estão morrendo. Aí eu vou andar a vida, viver a vida de cruz segunda-feira, né? Domingo eu tiro férias. Ou se acreditarmos que entre os santos não há necessidade da vida de cruz, estaremos completamente enganados. Paulo está lembrando os irmãos disto.
porque eles perderam de vista essa grande verdade, ou ela estava enfraquecida no coração deles, e eles estavam com muitos problemas já. Por semelhante modo, depois de haver ceado, verso 25, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mas quando nós participamos dessa mesa, nós anunciamos mais uma vez que Cristo foi crucificado. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando participamos da mesa, nós nos unimos à morte do Filho de Deus. E a única vida que procede da morte do Filho de Deus é aquela que vem com Ele na sua ressurreição. Ou a vida nova, a vida de Deus, a vida do novo homem. Quando participamos da ceia do Senhor, nós confessamos que em Cristo nós morremos, que a velha criação que recebemos de Adão, ela foi sepultada, e que agora somos uma nova criatura, e unidos ao Senhor, manifestamos a sua vida nesse mundo. Por isso, a conduta dos irmãos ali de Corinto era uma negação disto. Como que alguém, ao participar da mesa, e com isso estar confessando que Cristo morreu e que Ele morreu em Cristo, poderia se conduzir dessa forma? Chegar, comer a sua refeição antecipadamente, se alegrar com as divisões, com os partidos, e faziam isso de uma maneira tão grotesca que alguns ficavam até bêbados, e os outros iam embora sem ter o que comer, porque não deixavam nada para eles, humilhados. Era uma contradição, uma incoerência, uma negação. Ou seja, a realidade negava a fé confessada pelos irmãos. 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós anunciamos a nossa também. Você já parou para pensar nisso? Por isso aquele que comer o cálice, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Observe, irmãos, que é essa contradição que torna alguém réu. Deve haver uma coerência, uma harmonia
entre as duas coisas e não uma contradição. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que Paulo está mandando aqui, o Espírito de Deus está mandando aqui através de Paulo, né? Ou esse exame, né? Esta avaliação que está sendo demandada aqui, não é alguma coisa que cada um estabelece o seu critério. Você vai julgar a si mesmo, mas com base em quê? Ontem eu falei alto com a minha esposa, ou falei alto com os meus filhos, perdi a paciência, coisa desse tipo. O cara me fechou lá no trânsito, eu fiquei nervoso, e aí eu estou me sentindo meio mal. O critério aqui não é a nossa própria alma, o critério aqui não é nem a nossa consciência. O critério aqui não é a ideia nem de certo e errado. A questão que Paulo está tratando aqui, ela é muito mais profunda. O critério aqui é se realmente nós, como filhos de Deus, esses irmãos ali em Corinto, como filhos de Deus, estamos vivendo a vida de cruz. Assim como o Senhor, ou aquele que nós invocamos, aquele que é o nosso cabeça, aquele em quem nós estamos, aquele que nós estamos confessando a sua morte. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tomou o cálice e disse: isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue, isso aqui vai ser entregue por vós. O julgamento é este. Se lá no nosso coração, lá nas nossas entranhas, há essa grande verdade, esse grande fundamento estabelecido, se eu já morri em Cristo de tal forma que a minha vida agora é para a glória dele e para servir os meus irmãos, os santos, os filhos de Deus, é para ver se eu ainda não estou servindo a mim mesmo. Esse é o critério. Se quando buscamos lá no nosso coração não houver essa realidade e que a nossa vida é uma oferta como a do Filho de Deus, há uma coerência entre a nossa participação nesta mesa e o Senhor da mesa. Porque o Senhor da mesa é aquele que morreu por nós. O julgamento que precisa ser feito é esse. E aí todos nós temos como critério o Cristo crucificado. Um único critério. É aqui que nós discernimos o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, a oferta de Deus, a entrega do próprio Deus encarnado.
E é aqui que o nosso pecado vai ser denunciado, irmão. É aqui que a nossa vida pobre, miserável, egoísta, que pensa só no próprio umbigo, ela aparece quando somos colocados diante do corpo de Jesus, oferecido em favor de traidores. A questão não é ver se ontem eu joguei uma pedra no passarinho, se ontem eu dei um pontapé no cachorro, coisa desse tipo. A questão é muito maior que isto. Então, se a reunião dos santos não tiver este grande fundamento, ela nunca será para melhor, ela sempre será para pior. Porque fora disso o que nós temos é a carne. Fora disso o que nós temos é o comer e beber até se embriagar. Fora disso o que nós temos é cada um por si e Deus por todos. Fora disso nós não temos o amor sacrificial que mesmo diante do traidor entregou o seu corpo e o seu sangue como oferta para perdão de seus pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Veja que as consequências são reais, porque estas coisas são reais, são verdadeiras. 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Todo homem um dia será julgado pelo varão medida de Deus. Cristo é a vara de medir de Deus. Todos. O julgamento de Deus, ele tem como critério o seu próprio Filho. Todos são medidos em Cristo. Então o que Paulo está mandando aqui é isto. Olhem para o Senhor. Se julguem nele. Se isso for feito, não seremos julgados, porque o julgamento já ocorreu, já aconteceu, a santificação já avançou, ela já foi estabelecida. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja que o Senhor Deus, quando Ele nos julga em Cristo. E o trabalho de Deus, ou o que Deus faz na nossa vida, ou as providências que Deus toma a nosso respeito para nos santificar, né? Elas têm sempre como fundamento o seu Filho, nos conformar a Cristo, nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. O que não ocorre com o mundo. O mundo nunca será conformado a Cristo. Ele vai permanecer sempre do mesmo jeito. E ele será condenado eternamente. Já está condenado. O próprio Senhor disse. Quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado.
já está condenado. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esse esperar uns pelos outros aqui tem por trás uma verdade imensa, gloriosa, ou seja, tem o Filho de Deus crucificado. Não é um simples esperar, né, ali, pacientemente, não, né? Mas é um esperar de um coração que foi conformado ao coração do Filho de Deus, alguém que se tornou servo de todos, alguém que já morreu em Cristo, alguém que a sua vida agora é para a glória de Deus e para abençoar o seu irmão. O inverso disso é o quê? É um homem egoísta, que está pensando em si mesmo, que não espera ninguém, não leva o outro em consideração. E o último verso 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, né? Veja que é a mesma verdade do verso 33, né? Não é apenas uma recomendação, está com fome, come em casa. Não. Come em casa, né? Porque a conduta de alguém que anda no caminho da cruz, quando os santos estão reunidos, ela é diferente. É uma conduta que prioriza o seu irmão. E como aquele que realmente é servo, ele quer fazer isso, então ele não vai para a reunião morto de fome, né? Ele se prepara, ele vai com esse coração de servo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, que todos nós pensemos, né, seriamente no que a palavra de Deus está propondo aqui, está mandando aqui. Para que a nossa reunião, não só essa, mas todas, né, seja para melhor e não para pior. Mas elas serão, né, para melhor se o Filho de Deus crucificado estiver de fato se manifestando através de nós. Se o julgamento aplicado, né, em nossos corações for sempre este, que o nosso Senhor, o nosso cabeça, aquele em quem nós estamos, na noite que foi traído, ele se entregou para morrer em favor dos pecadores. Todas as nossas reuniões vão demandar isso de nós, desde as pequenas coisas até as grandes. É aqui na convivência, no tempo que você passa com os irmãos, é na maneira como você valoriza esse tempo junto, como você aprecia essas horas que o Senhor nos concede no começo da semana, né, no final da semana, para a gente meditar nas coisas do Senhor. Se estamos aqui, mas se o nosso coração está lá em casa, está no trabalho, está no almoço que não deixamos iniciado lá em cima do fogão, coisa desse tipo, ou no passeio que vamos fazer à tarde, ou no sono que temos que tirar depois do almoço.
Qual o valor, qual o peso que esse momento tem na nossa vida, querido? Qual o peso? Precisamos estar aqui à disposição do Senhor. Pode ser que o nosso irmão esteja precisando de nós, do nosso conselho, do nosso abraço, da nossa comunhão, dos nossos ouvidos, das nossas mãos, dos nossos recursos. Nós já morremos em Cristo. Vamos comer o pão, tomar o cálice, vamos dizer: olha, nós estamos no Senhor. Só que o nosso Senhor é aquele que na noite que foi traído morreu. E se houver uma incoerência entre a mesa e a nossa conduta, entre a nossa conduta e aquele que é o nosso cabeça, Paulo diz que nós nos tornamos réus do corpo e comemos e bebemos juízo para nós mesmos. O Senhor tem misericórdia de nós, e nos ajude. E escreva no nosso coração a sua verdade. E que os irmãos nunca se esqueçam disso. Toda reunião será para o nosso bem, se ela for feita, se ela acontecer aos pés da cruz de Cristo. Guarde isso. Sem o Cristo crucificado, não há reunião que abençoa. Pelo contrário, ela é para pior. Ela é para pior. Ela é para pior. Ainda hoje, aqui nesse exato momento, isso vai ser demandado do seu coração. Você vai ter que escolher o que você vai fazer. Você vai servir o Senhor, ou se você não vai servir o Senhor. Você vai amar o seu irmão, ou se você vai amar a si mesmo. Que o Senhor nos ajude. Amém.